descaso. Em Lucas capítulo 20, nós encontramos uma parábola contada por Jesus, que foi a dos lavradores. Nessa história, ele diz que um homem, dono de uma vinha, viajou e deixou aquela sua plantação sobre a responsabilidade de alguns lavradores. Passado algum tempo, ele decidiu enviar um dos seus servos para recolher uma parte de sua colheita como lhe era de direito. Porém, aqueles lavradores maltrataram aquele servo, lhe espancaram e lhe mandaram de volta de mãos vazias. O dono daquela vinha, então, decidiu mandar um outro servo e ele foi tratado com o mesmo descaso e com a mesma maldade como o anterior havia sido tratado. Ainda persistindo, o dono da vinha enviou um outro servo, que foi tratado da mesma forma. E então, aquele dono da vinha decidiu desta vez mandar o seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. E qual não foi a sua surpresa ao ver que a maneira como o filho foi tratado foi muito mais agressiva, muito mais danosa, muito mais covarde e muito pior com que todos os servos anteriores haviam sido tratados, pois o filho daquele dono foi morto por aqueles lavradores. E a interpretação dessa parábola é muito óbvia, pois nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, enviou de tempos em tempos os seus profetas para que anunciassem a mensagem àqueles que estavam ali tomando conta da terra que o dono deixou sob os cuidados deles. Só que todos aqueles que foram enviados, os profetas, os verdadeiros, foram perseguidos, foram maltratados e alguns foram inclusive mortos. Até que finalmente Deus decide enviar o seu filho, que é tratado de maneira terrível inclusive. E a gente fica pensando no descaso como que esses lavradores trataram os servos e o filho do dono, e nós também agimos da mesma forma com os servos de Deus e com o Filho de Deus. Porque há muitos que são enviados do Senhor, pastores, líderes espirituais, pessoas que com a mensagem de Deus querem nos confrontar, nos consolar, nos alertar, nos direcionar, e nós muitas vezes não lhes damos ouvido. E o pior, quando Jesus quer vir até nós para se relacionar conosco, para nos dizer alguma coisa, nós não fazemos dele caso algum. Nós o desprezamos completamente. Nós, inclusive, o matamos, ou seja, vivemos como se ele não existisse. Que Deus nos perdoe por esse descaso com o qual nós temos tratado os seus profetas e da forma como temos tratado o seu filho. Vamos orar? Nosso Deus, nós te pedimos que a gente haja de modo diferente como os lavradores daquela história agiram. Que nós possamos ter respeito, consideração, atenção e ouvidos, tanto aos seus profetas e muito, muito mais ao seu Filho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.